Você já aprendeu a criar topografia no Revit 2024? Se não, então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar como esse comando ficou muito mais prático. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e, para quem não sabe, aqui na Neurobim nós temos um curso 100% gratuito de Revit, na qual eu explico como criar este projeto que você está vendo aqui agora, do absoluto zero até a plotagem. São pouco mais de 30 vídeos, eu organizei todos eles numa playlist, eu vou deixar o link aqui em cima para caso você queira consultar, certo? Nesse curso, além de explicar toda a parte de montagem da casa e geração das tabelas de quantitativos, plantas de documentação, eu ensino também a criar topografia. Só que, quando eu gravei o curso, ainda estávamos na versão 2022 ou 2023, não me recordo agora, e o comando de topografia ele sofreu consideráveis mudanças agora na versão 2024. Então o que foi que eu decidi fazer? Eu decidi regravar somente a aula de topografia e deixar as duas versões disponíveis aqui no canal. Quem estiver me assistindo até a versão 2023 do Revit, pode assistir a aula que já foi publicada anteriormente, que você vai conseguir executar a sua topografia tranquilamente, e quem estiver me assistindo na versão 2024 pode acompanhar essa aula agora nesse vídeo que você está me assistindo agora, para entender como é que ficou esse comando na nova versão, certo? E eu já posso te adiantar que ele ficou muito mais intuitivo, muito mais didático, eu acho que houve uma grande melhora, e para quem já está começando a entrar no Revit, eu acho que vai se sentir um pouco mais confortável de trabalhar com essa ferramenta, que costuma ser uma grande dor de cabeça para muitas pessoas que mexem no Revit, certo? Então, se você curte essa iniciativa aqui do nosso canal, de compartilhar esse conhecimento gratuito, fazer essas atualizações, manter o nosso material didático sempre de acordo com as últimas versões, você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas essas novidades que eu tenho certeza que vão te ajudar muito na sua vida de projetista, na sua carreira aí trabalhando, fazendo um bom trabalho com o Revit, certo? Então é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, cá estamos então de volta ao projeto no momento em que eu começo a dar aula de topografia. Se você seguir o fluxo lá da playlist, a aula que vem antes da aula de topografia é justamente a aula em que eu ensino a criar os níveis. Então eu estou partindo dessa mesma aula para que quem me acompanhe pela playlist possa continuar seguindo o fio da meada. Com meus níveis criados, eu vou acessar a planta de piso de terreno. Por que a planta de piso de terreno? Porque ela é uma planta de piso que já vem com configurações para permitir a visualização da topografia. Em algumas outras plantas, quando a gente cria a topografia, a gente não consegue visualizar ela porque ela já vem configurada para não enxergar a topografia. E a planta de terreno ela serve justamente para que você possa criar a sua topografia sem ter nenhum problema de visibilidade, certo? Então eu vou acessar a minha planta de piso do terreno e aqui dentro eu vou fazer agora o desenho da minha topografia. E para tanto, eu venho aqui em massa e terreno e vou clicar agora no novo comando que é o sólido topográfico. Não mais é a superfície topográfica como a gente tinha antes. Nós temos as duas opções, a criar do esboço, onde a gente vai fazer o desenho na mão grande da nossa topografia, e a gente tem também a opção de criar da importação, que é utilizando como referência um arquivo em DWG ou um arquivo em, se não me engano, CSV. Bom, nesse curso aqui eu estou trabalhando com a primeira opção, criar do esboço. Quando a gente clica em criar do esboço, nós temos aqui as ferramentas de desenho que permitem que a gente literalmente desenhe os limites, né, da nossa topografia. Mas antes de fazermos esse desenho, eu queria mostrar uma coisa que é extremamente nova agora na versão 2024, que é a possibilidade de você editar as camadas e as espessuras da sua topografia. Até a versão 2023, nós não tínhamos uma composição de camadas na nossa topografia. O que a gente tinha era uma única camada que não tinha espessura nenhuma e que só tinha um único material, certo? E agora a gente pode fazer toda uma construção de camadas para compor esse nosso solo, certo? Então o que eu vou fazer aqui é uma modificação bem rápida só para poder exemplificar para você como é que ficou agora essa montagem, e aí a gente vai partir depois para o desenho da nossa topografia. Perceba que o que foi que eu fiz? Eu cliquei aqui em editar tipo, e aí nessa linha de estrutura eu cliquei em editar, para eu editar a estrutura da minha topografia. Aqui dentro eu tenho uma única camada que está criada no momento,
que é uma camada que não tem material nenhum e tem uma espessura padrão de 30 centímetros, ok? O que eu vou fazer inicialmente é aplicar um material a essa camada que já veio criada do padrão aqui do meu template. Para aplicar o material, eu clico no nome aqui por categoria e aí clico nesse quadradinho que tem aqui do lado, certo? E aí eu vou acessar a biblioteca de materiais do Revit. O primeiro material que eu vou inserir é o material terra. Você pode vir aqui ó, na pesquisa e digitar terra, que aí ele vai já aparecer aqui o material terra, que já é padrão do template. Você clica 2 vezes em terra com o botão esquerdo do mouse e aí ele passa a pertencer a essa camada. Então eu estou dizendo que a princípio esse meu solo ele tem 30 centímetros de um material chamado terra, perfeito? Eu vou inserir mais uma camada aqui só para a gente ter essa visualização desse benefício que veio agora na versão 2024, certo? Para inserir uma nova camada eu venho aqui em inserir, ele cria aqui uma nova linha que vai corresponder a uma segunda camada. Eu posso, inclusive, mudar a organização dessas camadas. Se eu quiser deixar a terra em cima, é só mover a segunda camada para baixo ou mover a camada de terra para cima, certo? Eu tenho essa opção de reorganizar essa sequência de composição das minhas camadas. E perceba que quando eu coloco terra em cima, numa linha superior, eu estou dizendo que essa terra também ela vai estar mais elevada do que a camada de baixo. Então quando eu olhar em corte, eu vou enxergar a camada inferior e eu vou enxergar meus 30 centímetros de terra logo acima, perfeito? Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Esse material de baixo, eu vou clicar aqui nessa opção e vou colocar um material de pedra. Essa pedra eu vou buscar aqui ó, nesses resultados de pesquisa da Autodesk. Se você não estiver visualizando isso, você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, que aí você vai expandir essa biblioteca de materiais. E aí quando você digitar pedra aqui, ele já vai mostrar algumas opções que possuem materiais que correspondem à pedra. Você clica em pedra nessa lista e aí eu vou selecionar essa opção aqui, ó, pedra bruta. Eu clico 2 vezes com o botão esquerdo, aí eu carrego o material pedra bruta aqui para dentro do meu projeto e depois, não sei se foi, peraí. Aí foi, e depois eu posso clicar 2 vezes aqui com o botão esquerdo. Se você não tiver, é possível que talvez você não tenha essa biblioteca de materiais instalada, e eu não vou conseguir te explicar agora como é que a gente faz para instalar isso, mas na dúvida você insere qualquer material, certo? Se você não conseguir carregar esse material pedra bruta, você pode colocar qualquer material porque isso não vai interferir no nosso projeto. É só para a gente ter uma visão de como é que está agora o processo de construção da topografia. O importante é ter 2 camadas com 2 materiais distintos, não importa exatamente quais são. Aqui, nessa última espessura, eu vou colocar aqui então 30 centímetros e esse de cima eu vou mudar para 15, certo? Só para a gente ter também uma diferença de camadas. Perceba que é possível eu definir uma camada variável enquanto uma outra vai ficar fixa, certo? A partir do momento que eu torno uma variável, eu automaticamente torno outra uma camada fixa. E o que isso significa? Isso significa que quando o meu terreno ele tiver um desnível, uma camada ela vai tender a variar para poder preencher aquela altura a mais e outra vai ficar com a espessura fixa. Eu percebi que talvez o mais interessante seja deixar a camada mais inferior como variável, porque quando a gente faz a nossa sondagem, a gente tem uma boa noção de quais são as espessuras dos materiais mais acima, mas a gente nunca vai ter certeza de qual é a espessura do material mais abaixo, certo? Porque a nossa sondagem nunca vai ter sempre um limite, né? Então eu deixo o último material, a última camada como variável e as de cima elas vão ter espessura fixa. E aí com isso eu dou OK. Construí agora aqui a minha estrutura do meu sólido, da minha topografia. Ela ficou com 45 centímetros no total, né? 15 mais 30. E aí agora eu posso efetivamente ir ao desenho desse meu sólido topográfico, certo? Para fazer o desenho, eu vou vir aqui com a ferramenta de retângulo e vou fazer aqui um retângulo qualquer. A única coisa que a gente precisa ter atenção é em relação às dimensões dessa topografia, porque a nossa casa ela já tem uma dimensão pronta, então ela precisa ficar muito bem encaixada dentro dessa topografia. E aí, para tanto, depois que você fizer o seu retângulo, pode fazer ele do jeito que você quiser no momento, você vai selecionar depois uma das linhas, e aí você vai editar essa cota que aparece aqui, que é também conhecida como cota temporária. Quando a gente seleciona um elemento, normalmente aparece uma cota temporária. E ao editar essa cota temporária, nós movemos o elemento que está selecionado. Então, quando eu editar essa cota aqui, este elemento, esta linha
que agora está azul, indicando que está selecionada, ela será movida de acordo com o valor que eu colocar aqui. Se eu colocar um valor maior do que 23, ela vai ser movida para a direita, certo? Porque aquela distância vai aumentar. Se eu colocar um valor menor do que 23, essa linha vai ser movida para a esquerda, porque a distância ela vai diminuir. Perfeito? Acho que está dando para entender, né? Então, quais são as dimensões desse meu terreno? Aqui, a dimensão horizontal, a largura do meu terreno, ela é 17,30. Então eu vou digitar aqui, ó, 17,30, que vai ser aqui a largura do meu terreno. Em relação ao comprimento ou profundidade desse meu terreno, eu tenho uma distância de 15,85. Então eu posso pegar aqui a linha de cima, 15,85, dou um Enter, e aí perceba que justamente a linha que eu selecionei é a linha que vai ser movida. Se eu quiser, é opcional isso aqui, se eu quiser, eu posso selecionar agora as minhas 4 linhas, ou seja, o meu terreno, que já está na dimensão certa, e mover ele para deixar ele um pouco mais centralizado aqui, ó, no meu desenho, de forma que ele fique mais dentro aqui do centro, né, dessa minha área de projeto que está sendo delimitada por essas elevações. Mas isso é totalmente opcional, você pode fazer o seu projeto com esse quadrado aqui, com esse quadrado aqui, acaba que isso não vai interferir muito agora. Talvez mais à frente interfira na questão das fachadas, certo? Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, a princípio, eu vou deixar ele aqui, e uma vez que eu tenha terminado o meu desenho, eu posso dar um visto, e aí está criada a minha topografia. Se eu quiser visualizar melhor esses elementos, esse elemento, né, eu posso acessar aqui a vista 3D, e aí está aqui a visualização da minha topografia, certo? Eu posso colocar aqui também um estilo visual realista, e aí eu enxergo melhor aqui as minhas texturas. Ele coloca o material da face superior como sendo a terra, que foi o último material que eu coloquei. Nas laterais ele preenche com o último material que a gente tem, que no caso é a pedra, certo? Mas se eu criar aqui um corte, né? Se eu fizer um corte aqui nesse material, e aí para tanto eu vou utilizar a ferramenta de caixa de corte, aí aparece essa caixinha, eu vim aqui, ó, cliquei no vazio da vista 3D, aí vai ter essa opção aqui, ó, dentro de extensões, caixa de corte, você clica nessa opção para aparecer essa caixa aqui. Quando essa caixa ela aparece, eu vou mover, ó, a face dela de forma que ela seccione a minha topografia. E por que eu estou fazendo isso? Para poder justamente enxergar, ó, aqui a construção das minhas camadas. Aqui fica bem nítido os meus 30 centímetros de pedra e os meus 15 centímetros de terra, certo? É só para ilustrar que as nossas camadas elas estão existindo, né? Só para eu mostrar aqui para você que está tudo funcionando certinho e o Revit ele está quantificando esses materiais. Eu posso clicar aqui na minha topografia, eu vou ver que eu já tenho aqui a informação do meu volume total, não é o volume de cada camada, é o volume total, terra mais pedra, certo? Para poder ter a distinção entre os materiais, eu teria que fazer uma tabela para isso e criar alguns filtros, separando pelo tipo de material, mas é totalmente possível saber exatamente quanto de pedra e quanto de terra eu tenho nessa topografia aqui, certinho? Então, em relação à criação da topografia, a essência, né, a base é isso. Se você quiser trabalhar com inclinações, e aí eu já estou extrapolando um pouco o assunto do curso, porque no curso nosso a topografia ela encerra aqui. Se você quiser, você pode até inclusive salvar o seu arquivo, né? Porque o que a gente vai fazer aqui agora não vai ser levado adiante nas próximas aulas. Mas se você quiser também inserir inclinações na sua topografia, na versão 2024 a gente faz o seguinte: você utiliza a ferramenta de modificar subelemento. Essa ferramenta ela aparece toda vez que você seleciona a sua topografia. Então, quando eu clico na topografia, aparece aqui o comando de modificar subelemento. E aí, ao clicar nele, eu posso modificar os pontos, que são justamente as extremidades, os vértices da minha topografia, como eu posso também modificar as minhas arestas, que são essas linhas de contorno do meu desenho, certo? Então, perceba que eu posso pegar aqui ó, essa aresta, clico nela, e aí eu posso mudar a altura dela. Então, se eu quiser criar aqui uma ladeira rampada, eu posso colocar aqui uma distância de 3 metros. E aí agora, quando eu finalizar aqui o comando, apertando o ESC no teclado, eu tenho aqui agora uma
uma topografia que vai de 0 até 3 metros de altura. E aí a gente já começa a enxergar também, ó, as nossas curvas de nível, sendo que cada curva de nível vai de 50 em 50. Então eu tenho aqui 50 centímetros, 1 metro, 1,50, 2, 2,50, 3, certo? E aquele negócio do variável, lembra que eu falei que a gente deixou a camada de pedra variável? Então, quando a gente deixa a camada de pedra variável, o que acontece é que o Revit, ele faz isso aqui, tá vendo? Ele deixa a espessura da terra fixa, então a gente vai ter sempre 15 centímetros ao longo de toda essa extensão, e a pedra é que vai oscilar de acordo com a inclinação do nosso terreno, certo? A gente não pode ter mais de um material variável, a gente só pode ter um único material variável, então eu sempre deixo o último material e aí ele vai criar esse semblante que nós estamos visualizando aqui, beleza? Então, com isso, eu apliquei aqui uma inclinação, bem tranquilo, não é? Eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia adicionar pontos na minha topografia. Eu posso chegar aqui, ó, na opção de adicionar ponto, criar um ponto aqui, e aí eu posso modificar esse ponto para elevar a altura dele. E ao fazer isso, eu tenho aqui agora uma nova elevação dentro dessa minha topografia. Eu também posso fazer o seguinte, seleciono aqui, venho em modificar, posso deletar o ponto, certo? E eu posso criar uma linha divisória, ó, pegando aqui, ó, de um extremo ao outro. E aí depois eu posso modificar a posição dessa linha, elevando ela até uma certa altura, botar ela mais alta do que esse ponto aqui, ó. E aí agora a gente tem aqui um outro tipo de terreno diferente daquele primeiro que a gente criou, certo? Então assim, veja que o processo de criação manual da topografia, ele segue agora essa logística, que inclusive, né, para você que está iniciando agora, talvez não saiba, mas é a mesma logística que já existia em pisos. Você vai ver que quando a gente for falar sobre pisos, a gente vai revisar muita coisa que a gente acabou vendo aqui, a questão da criação de camadas, a questão de desenho da região do piso, entendeu? Então, a gente vai revisar vários desses conteúdos e várias dessas funções que existem hoje aqui na topografia, elas já existiam no comando de piso, permitindo que você também pudesse criar pisos inclinados com oscilações diferentes. Então, o que eles fizeram foi, na verdade, incorporar essa função que antes era do piso dentro do comando de topografia, mas trazendo uma série de funções que antes eram exclusivas do comando de topografia, como a questão de criar da importação e também o cálculo de corte e aterro, certo? Então, na minha opinião, foi uma melhora muito interessante, uma melhora bem significativa e, com isso, você aprendeu as bases do comando de topografia aqui na Neurobim. Tem muita coisa ainda para a gente explorar, certo? Eu pretendo ainda fazer uma aula explicando como é que ficou o cálculo de corte e aterro na versão 2024. Eu percebi que tem muitas dúvidas em relação a isso, já que houve uma mudança do comando, mas com o que você aprendeu aqui agora, você tem total condição de seguir no curso gratuito que a gente tem aqui no nosso canal e ter aí a sua base de Revit, beleza? Então é isso, meu muito obrigado pela sua atenção. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, dá essa força pra gente, porque apoia muito o nosso trabalho aqui. A gente tem esse esforço de sempre trazer informação atualizada, o mais rápido possível, inclusive. Então, nada como dar essa força, que não custa nada pra você, mas significa muito pra gente, certo? No mais, muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!